Olá para você, muito bem-vindo. Este é o programa Papo Livre. Essa é a TV Indaiá, canal 26 UHF, ou você que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, www.tvindaiá.com.br. Eu sou Jair Italiano e o Papo Livre agora é um papo com a Roberta Manassero, que é professora de veterinária na Max Planck, e a Angélica Scachetti, que é terapeuta ocupacional na APAI. E o coelho paçoca. Olha só que fantástico. Nós temos aqui um coelho e nós vamos falar, sabe do quê? Nós vamos falar sobre uma parceria que aconteceu recentemente, agora, final de junho, julho, entre a Max Planck, curso de veterinária, e a APAI, e é um curso para implementação da zooterapia. Vamos começar falando com a Roberta. Qual a diferença da zooterapia e da pet terapia? Bom, na zooterapia, nós trabalhamos com várias espécies animais, não apenas com os animais domésticos, com os cachorros, que é o mais comum na pet terapia. Então, a nossa proposta envolve animais silvestres e exóticos, como coelhos, calopsitas, porquinho da Índia, até mesmo cobras, lagartos, jabutis. Então, Cobra, tem uma cobrinha filhote que é animal terapeuta, faz parte da equipe. Você não quer que eu volte? É a Celeste. A gente tem um rato também, que é o Lucas, que faz um sucesso bem grande. Então, a nossa proposta é trabalhar com várias espécies diferentes, todos eles sendo animais com temperamento, com personalidade apropriada para o projeto. Angélica, e como é que é esse projeto na APAI? Como é que funciona? Esse projeto, ele abrange, assim, todas as crianças, né, todos os pacientes, não tem, assim, não é característico só para um tipo de paciente. Ou para uma idade específica. Para uma idade específica, para todos. O projeto, inicialmente, está na sexta-feira, né, por 2h30, então a gente abrange alguns pacientes, mas a nossa perspectiva evolutiva do projeto é abranger mais pacientes. E, assim, os pacientes que estão em terapia, naquele momento que o animal está na entidade, a gente leva o animal até o paciente e os terapeutas envolvem, né, dentro desse contexto com o animal, os conceitos, né, os objetivos da terapia. Então, a fono trabalha a parte de fala, a físio, a parte motora, a terapia ocupacional, a parte de sensibilidade, do toque, do manuseio do animal. A Bruna, nossa Bruna Lombardi, a nossa Bruna Azevedo, me lembrei do personagem agora, da Bruna à Noite. A Bruna Azevedo, ela esteve na APAI acompanhando esse trabalho. Bruna, mostra pra gente aqui como é que é, de perto, essa parceria funcionando. Em uma sala de fisioterapia é que os encontros acontecem. As crianças chegam, sentam na roda e interagem com os visitantes da vez, que às vezes têm penas, às vezes pelos, focinhos ou patas. A curiosidade por parte dos pacientes é sempre grande. Essas sessões são fruto do projeto Zooterapia, uma parceria firmada no início de junho entre uma faculdade da cidade por meio do curso de Medicina Veterinária e a APAI. E com poucos encontros realizados, é possível perceber os benefícios. Os resultados estão sendo extremamente positivos. Os animais gostam de vir, eles colaboram, a gente nem precisa mais usar recompensa alimentar, eles só mesmo o carinho, a atenção já é suficiente para eles gostam de participar. E na questão das crianças, como a gente acaba pegando as mesmas crianças porque a gente vem sempre no mesmo horário, então a gente consegue ver a interação. Uma vez por semana, professora e alunos do curso de Medicina Veterinária visitam a instituição, sempre acompanhados por fisioterapeutas do local e de 2 bichinhos. Nessa sexta-feira, dia 14, os terapeutas animais foram o rato Luquinha e o cachorro Sam. E a participação deles é essencial para que as crianças observem, sintam os pelos, o cheiro, percebam o tamanho. Toda essa interação colabora para o desenvolvimento dos envolvidos. O fato de ir atrás do animal pode ter a ver esse interesse, né? De começar a engatinhar, de repente ficar de pé para tentar observar o animal, desde que não tenha medo, né? A primeira impressão do animal pode assustar, mas o receio passa. Essa foi a primeira sessão do Matheus, que no início ficou tímido e aos poucos se sentiu confortável até para dar comida ao Luquinha no colo. O Matheus é uma criança acanhada, introvertida, e ele começou a falar, né? E ele começou
a se desenvolver melhor com o animalzinho aqui na físio, né? E dá para perceber que alguns deles, entrando na sala, eles já abrem um sorriso. E eles querem saber que bicho veio. Que a gente sempre traz diferente, é sempre uma surpresa. Então, está sendo muito positivo para todo mundo, para nós também. E durante a sessão de zooterapia também estava o Gabriel, de apenas 6 anos. Ele brincou com os bichinhos, cantou, fez seus exercícios de fisioterapia e deu uma aula de simpatia ao contar sobre os animais prediletos. E não parou por aí. Ele resolveu também virar repórter mirim. O rato Ele é macio? é macio. Então, tem cachorro, tem gato, tem tudo já. E você? Eu gosto de gato. Gato? Isso. Odeia. E você, Gabriel, qual que você gosta? Gato. Gato também? Tá, então você viu de perto, na prática, como é que é. Agora, voltando para cá. Como é que vocês escolhem os animais para ir para lá? Os animais são selecionados Como é que eles são pelo escalados? temperamento. Nós contamos com alguns animais que são meus, que ficam na minha casa, e com animais também de alunos e de voluntários. Esses animais são escolhidos pelo temperamento, então nós fazemos uma série de testes de avaliação comportamental mesmo, para ver se é um animal que gosta de toque, que gosta de ser manipulado, que tolera um tipo de toque um pouco mais bruto, digamos assim, porque uma grande parte dos pacientes não tem uma coordenação motora muito bem desenvolvida, então o tipo de toque é um pouco mais pesado. Então são animais que gostam disso, que toleram esse tipo de manipulação e que gostam de contato com pessoas. Então, de forma alguma, os animais eles são forçados a participar. Então eles têm que gostar, tem que ser um benefício para os animais também. Tem que ser positivo para ambas as partes. E como é que é da parte do assistido, Angélica? Como é que é a evolução? Como é que é a receptividade? Assim, é 100%, né? Então, a nossa terapia em sala é aquela coisa já bem programada. Então, é um objeto, é um brinquedo, é um treino de alimentação. Quando a gente pega o animal, é tudo uma surpresa, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Então, ali se desenvolve muito, é além das nossas expectativas. Então, tem um caso de uma criança com paralisia cerebral que tinha medo do cachorro. E nós ficamos a terapia toda, vamos, joga a bolinha, né, para tequila, joga a bolinha. Aí, num certo momento, ele jogou a bolinha e a tequila, sem um comando, porque a gente trabalha muito com comando com o animal, e sem um comando, ela trouxe a bola até os pés do menino e largou. Então, aquele momento foi muito especial, tanto para nós quanto para ele, porque a sensibilidade do animal é uma coisa assim incrível. Então, a gente, assim, todos os terapeutas estão, assim, abraçando esse projeto, né? Porque é uma coisa nova para nós. Nós estamos, assim, evoluindo, né, nessa terapia. E os animais tá nos trazendo muita oportunidade de conseguir alcançar mais objetivos, alcançar mais independência, né, com os nossos pacientes. Que, aliás, é o tema da campanha que está acontecendo, né? De 21 a 28, está tendo a semana Dos excepcionais. Das pessoas com necessidades especiais e acho que tem bastante a ver com isso aí. Agora, para que serve? A zooterapia, ela serve para quê exatamente? Só para crianças com necessidades especiais? Não, eu acredito que é uma atuação bem mais ampla. Na verdade, quando a gente pensa com a terapia assistida por animais, ela tem 3 mecanismos básicos, digamos assim. Então, o animal ele entra como uma ferramenta para o terapeuta desenvolver a sessão, para desenvolver o tratamento, e pode ser uma ferramenta para algo relacionado ao físico, ao motor, pode ser algo relacionado às sensações, no caso da terapia ocupacional, mas também na questão social, uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, uma pessoa que sofre com solidão, esses animais eles podem agir dessa forma também, na parte emocional. Inclusive, a gente tem até o caso de uma criança na sexta passada, a gente levou 2 patinhos, 2 filhotinhos de pato, como animais terapeutas, a Ju e a Li, as patinhas. E teve um menino de 1 ano e meio, 2 anos, que ficou sentadinho, brincando, interagindo, queria passar a mão, conversando com os patinhos, e a terapeuta comentou que ela nunca tinha visto essa criança ficar tanto tempo parada.
porque ele é muito hiperativo, muito ansioso, não para quieto um minuto, e a gente ficou ali 30, 40 minutos com uma criança completamente calma, tranquila, interagindo com os animais. Então, nesse sentido, não é necessariamente uma pessoa com algum tipo de problema, de alguma necessidade especial, mas acho que todo mundo se beneficia com o contato. A depressão, para mim, foi uma novidade, da pessoa ter, vamos dizer assim, uma melhora, no caso da depressão, com o animal. Com o animal. Até a parte de memória também é trabalhado, porque o animal resgata lembranças. E essas lembranças são trabalhadas, né? Então trabalha toda aquela questão de memória. Então, por exemplo, com idosos é muito trabalhado também nesse sentido, né? De resgatar as memórias, né? Trabalhar essa parte do cérebro para resgatar um pouco da memória. Então tem N objetivos assim. Eu sempre ouvi falar, até já fiz entrevista a respeito, que por exemplo, a ecoterapia tem apresenta assim melhoras incríveis nas pessoas que participam. Por que disso? Porque o cavalo, ele tem o movimento do cavalo, assim, simplificando, o movimento do cavalo é o movimento do andar que ele faz. Então, você coloca uma criança em cima do cavalo, você está, assim, associando, né, no andar do cavalo, o andar da pessoa. Aí, mas você trabalha equilíbrio, você trabalha autoconfiança, né? O cavalo, ele é alimentado, ele é escovado, tem o autocuidado. Então, e assim, uma coisa importante também, nessa última sessão, nós assim, solicitamos a presença dos cuidadores. Os cuidadores são as pessoas que acompanham os pacientes até a PAI. Pode ser a avó, a tia, a mãe, o pai. Então, nós estamos também solicitando um pouco a presença deles. Eles estão também tendo aquela vivência com o seu filho, com o seu neto, né? Nesse momento de prazer. Porque o animal, ele além dele ser terapêutico, mas ele traz muito prazer, é muito gratificante. Então, isso, numa terapia, um objeto eletrônico, por exemplo, você conhece todos os objetivos daquele objeto eletrônico. Acabou o interesse? Acabou. Não existe mais o que você pode explorar. O animal não, é infinito o que você pode explorar, sem contar a parte emocional. Então, outra coisa que eu já ouvi falar também é que, por exemplo, as pessoas que têm em casa cachorro, por exemplo, eles têm melhora até a questão do batimento cardíaco, a questão da hipertensão. E eu vi uma matéria esses dias, acho que não sei se no Discovery, um canal que o vale do gênero, a respeito desse assunto, que o cachorro, o animal dentro de casa, ele traz assim, vamos dizer, quase que uma harmonia, né, entre as pessoas e causa na família, nas crianças, até nos adultos, uma sensação mais de calma, de tranquilidade, uma coisa mais harmônica. Até onde isso é verdadeiro? Eu acho que a Roberta poderia até explicar melhor, porque eu acho que é uma sensibilidade do animal, que ele percebe a necessidade do ser humano. E é um amor incondicional, né? Então, o cachorro, ele percebe, você chega triste, ou cansado, ou nervoso em casa, ele tem essa sensibilidade, né? E ele reage, ele vai ao encontro dessa pessoa e transmite alguma coisa diferente, né? Então, acho que a Roberta, a nível de animal, é isso mesmo, Roberta? Na verdade, todos os animais, independente da espécie, eles reagem ao nosso comportamento. Eles reagem à nossa postura, à nossa linguagem corporal, e isso é algo que a gente utiliza para o treinamento deles, para o condicionamento. Então, um animalzinho dentro de casa, um animal de estimação, ele faz parte da dinâmica da família. Então, com toda certeza, se ele... Assim como uma criança pequena que vê os pais brigando e tenta entrar no meio e tenta apartar a briga, um cachorro normalmente faz isso também. Se começa uma briga em casa, o cachorro entra no meio, ele quer parar a briga, ele quer acalmar os ânimos. Se está todo mundo se divertindo, o cachorro vai estar se divertindo junto. Então, eles fazem parte da família e eles sabem interagir de acordo com o que a gente precisa. O que eu acho muito interessante em casa, eu tenho uma vira-latinha, um Rottweiler e uma Cocker. E eles... ora brincam junto, ora estão separados, mas às vezes quando chega uma pessoa diferente no portão, partem os três juntos, né? E o cachorro preto vai na frente e as duas vêm atrás. Eu falei, ela vai, como é que chama?
a tropa de choque lá atender quem está tocando a campainha, né? E é muito interessante essa coisa de proteção. Outro dia eu estava me despedindo da minha filha numa porta de casa e eu estava segurando o Rottweiler para ele não sair, né? E ele queria sair, eu abri a porta, eu falei, vou deixar ele ver onde ele vai. Ele parou na calçada, ficou alerta o tempo todo, minha filha entrou no carro, fechou a porta, ele entrou, sem comando, sem nada. Ele fez a segurança. Eu nunca ensinei ele a fazer isso, ninguém ensinou. Ele ficou alerta até ela entrar no carro, tchau pai, tchau. A hora que ela saiu, sem eu mandar, ele deu meia volta e entrou. Eu falei, nossa, entrei para casa dizendo para mim, eu falei, nossa, olha, eu nunca ensinei o cachorro a fazer isso, ele fez. Eu achei isso muito interessante, essa coisa. Isso é algo que a gente faz. A gente, quando sai de casa, a gente olha para os lados, a gente está sempre atento e eles percebem. Eles leem o nosso comportamento o tempo todo e eles se adequam àquilo, eles passam a reagir da mesma forma. Então ele fez a segurança mesmo. Fez a segurança, o assim Capitão como você Nascimento. faria, Passou. Gente, eu estou conversando aqui com a Roberta Manassero, que é professora da Max Plan, da curso veterinária, com a Angélica Scacchetti, que é terapeuta ocupacional da PAI. É um projeto, e o Coelho, esqueci de falar do Coelho Paçoca, que está aqui. Nós estamos falando sobre um projeto de parceria da Max Plan com a PAI, e que é um projeto de zooterapia. Eu faço um intervalo, daqui a pouquinho eu volto batendo um papo com elas aqui, falando mais um pouco sobre esse processo. Não saia daí, volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o Papo Livre com a Roberta Manassero da Max Planck e a Angélica Scacchetti da PAI. Nós estamos conversando, e o Coelho Paçoca que está aqui também. Nós estamos falando sobre zooterapia. Angélica, num processo como esse, quais são os profissionais envolvidos? Além do animal, obviamente, quais os profissionais que são envolvidos e qual a importância de cada um deles no processo? Bom, lá na PAI a gente tem uma equipe multiprofissionais, né? Então conta com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogas. A nutricionista não entra nesse esquema, nem o serviço social. Mas as pessoas mais envolvidas seriam essas. A psicóloga, né, o psicólogo também é uma pessoa, é um terapeuta muito importante, porque só de ele observar a reação da criança frente ao animal, se tem medo ou não, qual é a rejeição de um, porque o outro não, isso ela pode trabalhar isso em outros aspectos na família. O terapeuta ocupacional já envolve mais o cuidado, o autocuidado, né? O mexer, a função dos membros superiores, né? Estimular mais o uso dos braços. E o fisioterapeuta, com os animais que têm o movimento, que são os principais, né, para o fisioterapeuta. Então, o cachorro é fundamental. Então, ele faz com que a criança queira se movimentar mais, movimente mais os membros superiores, queira andar, queira pegar um brinquedo, jogar um brinquedo para o animal. E a fonoaudiologia, como ela trabalha muito com a parte de deglutição, na fala, né, ela tenta resgatar o nome do animal, né, que cor que ele tem, e buscar a fala, né, para aquele animal. Então, as características do animal, né, ela tenta resgatar, que a criança se coloque frente ao animal e se coloque. Eu não gosto, eu gosto, ele é macio, né, ele pula. Então, a gente vai tentando, é um trabalho novo, né? Então, nós estamos, assim, até para os terapeutas, é uma coisa nova, né? Uhum. O animal também, isso é um trabalho que a Roberta também está desenvolvendo com os terapeutas, porque não são todos que gostam de todos os animais. Então, não é obrigatório, né? Mas assim, a gente vai buscando esse trabalho unificar em todo esse grupo, né, de profissionais, para que a gente consiga chegar aos nossos objetivos terapêuticos, né? Roberto, e você, como é que você começou com essa história da zooterapia? Como é que você se interessou por isso? Na verdade, já existia uma proposta, né? Já existia
uma demanda, na verdade, da APAI de fazer um projeto desse tipo. E eu trabalho com animais silvestres, eu sou veterinária de animais silvestres e trabalho com comportamento. Então, eu tenho animais treinados em casa, animais condicionados, animais que fazem comandos e que são socializados, como o paçoca, que gostam de colo. Então, eu pensei que seria uma forma bacana de aplicar isso. Mas, por exemplo, você entrou nessa onda antes da faculdade, durante a faculdade ou agora? Quando eu comecei a trabalhar com comportamento. Então, eu fiz a minha residência na área de comportamento, no zoológico, e o meu mestrado também é com a parte de treinamento de animais silvestres para procedimento veterinário, e isso envolve você saber se comunicar com o animal, saber treinar o animal, e eu vi que, além de treinar o animal para a veterinária, para a parte veterinária, a gente também poderia treinar para esse tipo de projeto social, para fazer uma socialização dos animais. Então, foi depois da faculdade, foi depois que eu me formei, durante a minha residência mesmo, que eu percebi que tinha esse potencial. Então, eu investi nisso, os animais de resgate que eu trabalho, que são resgatados, os que têm o perfil, o temperamento, eu já vou Quais são os principais animais que têm esse perfil? De espécie? De sim, as espécie. espécies. Quais as espécies que tem? Dos silvestres e exóticos, eu diria que os coelhos são excelentes animais terapeutas, tendo o temperamento correto, né? Igual o paçoca, que gosta de colo, que é bem tranquilo. Que tem coelho que morde. Tem alguns coelhos que são ariscos, isso vai muito... Assim como cada pessoa tem a sua personalidade, cada animal tem o seu temperamento. Então, alguns coelhos são mais ariscos naturalmente. E a gente não trabalha com eles porque não seria positivo para o animal, ele não ia gostar de participar da sessão. Mas os coelhos são ótimos. Ratos são animais muito inteligentes, facilmente treinados, que gostam de contato. A gente tem o Lucas, que é o nosso ratinho terapeuta. Você diz que rato é? Rato de laboratório mesmo, aquele branco de olho vermelho, grande. Grande. É rato, é grande. Acho até que ele aparece na matéria. E os ratos são ideais. A gente tem também jabuti, que é um animal muito calmo, muito tranquilo, que tem uma interação muito boa com as crianças. Recentemente incluímos os patinhos, né, filhotes de pato, que foram ótimos também. Mas eu diria assim, que cada espécie tem um excelente potencial dependendo do indivíduo. Tinha inclusive uma coruja, uma suindara, que era minha, de estimação mesmo. E essa suindara participou do nosso piloto. Foi com o paçoca e com o bebê, o Obelix, era o nome da coruja. E ele era um periquito. Ele foi criado por mim desde pequenininho e socializado desde pequeno, acostumado a andar de carro. Então, poxa, uma coruja é um animal que você não imagina que poderia servir, que poderia ser usado numa terapia com crianças. Mas o perfil dele era muito manso, era muito tranquilo, gostava de carinho. Começava a fazer carinho na cabeça, ele fazia barulhinho de periquito. Ele era um indivíduo muito especial. A textura dele era muito interessante. A textura das penas, todas as crianças puderam passar a mão, que infelizmente esse animal acabou vindo a óbito por motivos particulares dele, né? Uma questão congênita que ele tinha, mas o tempo que ele ficou com a gente foi de muita alegria. E dos cachorros, qual é o mais indicado para esse tipo de coisa? Claro que não é silvestre, mas daí no caso, qual é o cachorro mais indicado para um trabalho como esse? Normalmente se usa muito o labrador. Acho que o labrador é o campeão, porque é um animal brincalhão, inteligente, que aprende e ensina ao mesmo tempo as crianças e os pacientes, mas qualquer cachorro com o temperamento correto e o treinamento correto pode ser um animal terapeuta. A gente tem a Tequila, que é uma labradora, e a gente tem o Sam, que é uma mistura de pug com shih tzu. Nossa Senhora! Então é um animalzinho bem peculiar, mas que tem um temperamento perfeito. Ele é ideal, ele interage, ele brinca, ele fica no colo. Ele é um animal muito bom para a terapia. Então, vai mesmo da avaliação de cada indivíduo. E no caso da ecoterapia, você estava falando para mim que é uma coisa que precisa ter mais estrutura. Nesse caso, também os profissionais acabam entrando, os profissionais da área, para atuar mais intensamente. Como é que funciona daí, Angélica? Não, a atuação assim é igual, não igual. tem, né? Só que com os animais, né, que nós estamos apresentando aqui, os silvestres ou até mesmo o cachorro, na APAI eles trabalham de uma forma mais livre, é um ambiente que não necessita de muita estrutura. Uma sala, uma bolinha para a gente trabalhar alguns comandos já é o suficiente e o terapeuta junto, né, do paciente. Agora, a ecoterapia não. Tem que ter um cavalo
adequado, né, bem manso, que trabalha em comando. Tem que ter uma pessoa que puxa o cavalo, que só faça isso, né? A função dele é andar puxando o cavalo no picadeiro. O fisioterapeuta é um profissional importantíssimo. A psicóloga. Então, assim, a equipe básica é essa. Agora, a terapia ocupacional entra na parte de adaptações, porque tem criança que não consegue segurar, né, onde não consegue executar as ordens, né, os comandos que o fisioterapeuta manda por alguma dificuldade motora. Então, o terapeuta ocupacional realiza algumas adaptações, né, no equipamento, ou bola alguma atividade diferente, porque o terapeuta ocupacional, a função dele é a análise da atividade. Então, ela consegue dividir a atividade em partes e fazer com que ela consiga, pelo menos, executar uma parte daquela atividade. E evoluindo aos poucos para que conclua a atividade toda. Aí, a fonoterapeuta também pode atuar, né, a nível da fala, e entra todos aqueles conceitos a ecoterapia é muito importante para a deglutição, que o próprio movimento trabalha com toda essa musculatura, né, que faz parte da deglutição, da mastigação também, então ela pode atuar nessa parte. Então, está andando o cavalo, faz os exercícios necessários, né, também pode atuar nessa área. E o psicopedagogo também pode atuar com algumas atividades direcionadas, né? Então, coloca-se um quadro, vai trabalhar com o alfabeto, com os números, mas a equipe mínima é o fisioterapeuta, o psicólogo e as pessoas o instrutor, né, que fica junto com o cavalo. Existe o projeto, o plano de usar também a ecoterapia, Roberta, nesse projeto de vocês? Sim. Tá nos estudos, está no nosso projeto inicial, a ecoterapia, e agora a gente está trabalhando para montar essa estrutura, para ter o local correto, para ter os animais corretos, mas com certeza vai ser aplicado ainda. Legal. Obrigado, gente, pela participação no programa. Foi muito interessante o papo, né? Espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto eu gostei. E quero agradecer a Roberta Manassero, professora lá da Faculdade Max Planck, do curso de veterinária, e a Angélica Scacchetti, que é terapeuta ocupacional da APAE, e o glorioso Paçoca, o coelho diversão da galera. Parabéns pelo projeto aí e voltem sempre. A verdade é que a nossa TV, como é uma TV comunitária, a gente tem mais do que obrigação, nós temos o dever de levar conhecimento da nossa população, da nossa audiência, o trabalho que é feito pela nossa comunidade. Obrigado mais uma vez para vocês. A gente agradece. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência, eu fico por aqui. Tem mais programas pintando aí na telinha da nossa TV Indaiá, portanto não desligue. Até o nosso próximo encontro, fique com Deus e muita paz.